Rádio. A rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, queremos ouvi-lo. Seu destaque nesse Bom Dia 2.0. Que CPI americano foi esse, Brunão? Dá-lhe volatilidade, né, Léo? Bem salgado, já mostrando pra gente. O primeiro gráfico que eu compartilho com vocês, pessoal, acho que é o mais importante do ano, junto com o DXY, assim como o nosso DI também dita qual a volatilidade do nosso Ibovespa. Vamos lá, vamos fazer essa comparação. Meu destaque para o dia de hoje, pós-CPI, pessoal, é fazer essa comparação. Tem vídeo na TC Station sobre isso, curva de juros e os índices, tanto o S&P lá fora como o Ibovespa. Vamos olhar para a curva de juros de 10 anos aqui, longa, dos Estados Unidos. O que ela fez pós-CPI? Esse movimento aqui, para quem não é muito familiarizado com o gráfico, esse candle gremista aqui azul, ele rompeu para cima a máxima da semana passada. Tá? Então está em patamares um pouquinho mais azedos do que estavam semana passada. Isso, dentro da análise técnica e da correlação, pede que o S&P, que é o índice lá norte-americano, faça nova mínima. E esse é o gráfico agora do S&P, não deu outra. Então, curva de juros rompe máxima da semana passada, S&P rompe mínima da semana passada. Tudo bonitinho. Tá? Confesso que o rompimento do S&P está mais voraz, tá, do que o rompimento da curva de juros. Então, a gente vai ficar muito de olho nessas movimentações, mas os Estados Unidos, por hora, estão andando bem correlacionados, está bem precificado, vamos dizer assim, o Wall Street nessas duas dinâmicas. O destaque pós a Estados Unidos que eu dou é para o petróleo. Né? Antes aqui dos dados, a gente comentava no Expresso da Manhã que o petróleo estava em uma região bem legal de pullback comprador e não vendedor. A depender do fechamento do dia de hoje, pessoal, se respeitar aqui os 91, os 89, 88, 91, o petróleo pode sim protagonizar na semana que vem o pior dos mundos, né? Que é o dólar forte e o petróleo subindo. Isso é o pior dos mundos para a economia real, né? Todos ficamos mais pobres, mas dentro das aplicações financeiras o Ibovespa pode se segurar, porque a gente pode ter a Petrobras aí, o setor de petróleo aqui no Brasil, tá se dando muito bem. Tá? A gente tem dólar forte e petróleo forte, isso é muito interessante, o que não se repete para o minério de ferro. Minério de ferro bem fraquinho, tá? Eu quero destacar aqui para quem gosta de análise técnica também, o petróleo, pessoal, dentro do indicador IFR, tá? Ele está fazendo aqui um pullback nos 50%. Né? Olhem para essa linha aqui, de cima para baixo, a linha branca, batendo na pontilhada em amarelo. Agora eu vou transferir para vocês o gráfico do minério de ferro, que é o oposto. Tá? O minério de ferro ele bateu de baixo para cima em relação a essa linha amarela e continua na sua tendência de baixa. Me parece que o Ibovespa, então, depende mais do que nunca do setor de petróleo, Léo. E era justamente esse que eu gostaria que fosse o seu destaque final nessa nossa tabela, Bruno. O petróleo, porque é uma commodity para a qual você olha com muito carinho sempre, com muita atenção. Nós tivemos um rápido diferencial de tendência, de perspectiva, de viés para o petróleo depois do CPI americano, e o raciocínio é muito fácil. CPI mais azedo, hawkish ainda mais o braço e a postura do Federal Reserve, desaceleração econômica por conseguinte, por consequência. E aí você tem viés baixista para as commodities e para os papéis que dela dependem por tabela. O que você pode estimar mais a respeito do petróleo e que, se não bastasse, tem ainda uma OPEP cortando oferta e também adotando uma perspectiva de menor demanda. Só que isso só se acentua com esse CPI e um Fed mais forte, né? Exato, Léo. Keynes é o pai da macroeconomia e ela está sendo totalmente chutada agora com o Putin, com essa problemática de oferta do petróleo, o poder que ele tem. O que eu posso dizer sobre o petróleo, pessoal? E a melhor maneira de tentar ilustrar para vocês, se vocês estão compartilhando o gráfico, é via gráfico que me ajuda. Tá? Eu acho que, assim como a população brasileira, a do mundo, a inflação é algo comportamental. Tá? Então vai mais para o lado ali do Kahneman de economia comportamental do que qualquer outro tipo de ideologia liberal ou social-democrata. Quando a gente olha aqui para o petróleo acima dos 111, quando bateu ali a crise geopolítica, ele não passa. Tá? Por mais que nós tenhamos ali muito estresse, falta de oferta, toda a Faria Lima e o Wall Street dizendo que passamos aí 10, 15 anos sem capex no setor e que a energia verde é a coisa que não dá certo e tudo mais, mas de lá não passa. Tá, então o que eu posso trazer para vocês? Que o teto do petróleo foi feito, assim como foi feito em 2010, 2011. É para aquele contexto que eu olho para analisar o petróleo. Mas agora, depois desse corte de 2 milhões de barris, tá, me parece que o piso também foi feito. Tá, o piso em 83,
87, 88, 91. Tá? Esse piso em amarelo. Então, as duas linhas verde e vermelha, Léo, é o que eu uso para balizar a volatilidade máxima do petróleo, e eu diria que para os próximos, talvez, 12 a 24 meses, assim como foi em 2011 e 12. Se o petróleo se estabilizar nesse patamar e nós tivermos aí a queda do dólar, e essa queda do dólar me parece que é cada vez mais querida pelo mercado, e quanto mais a gente enxergar esse CPI resiliente, pior fica no timing, mas a tendência é que com a subida de juros do Fed, a economia americana esfrie. O que eu quero dizer com isso, pessoal? 2011, 2010, 11 a 2013 foi muito bom para os emergentes, foi uma bonança ali de um período bastante bacana para a economia real. A gente provavelmente vai viver isso, mas a gente depende que o dólar se enfraqueça. Por enquanto, o petróleo me parece que chegou em um fundo, não venderia petróleo de jeito nenhum em 91 aos 83, seja por contração de oferta OPEP, ou seja ali por uma dinâmica ali de oferta e demanda até na economia real. Tá? Então vejo o petróleo mais para cima, agora o dólar, dado a dado, ele não fica fraco. Né? A gente depende de um payroll fraco, não veio. A gente depende de um CPI fraco, não veio. Agora a gente fica de olho no PMI. Se o PMI vier fraco, finalmente a gente vai ter aí pelo menos um mês, ou quem sabe alguns pregões, algumas semanas de dólar fraco. Essa seria a minha aposta, Léo. Petróleo resiliente, 83, 111, e isso a gente deve se manter aí para os 12, 24 meses, assim espero, até por oferta e demanda. Então, estabilidade na commodity, é o dólar que está faltando estabilidade para a gente igualar ali um pouquinho de tranquilidade para a economia real. Então, petróleo mais para cima do que para baixo, o dólar a gente espera aí que o PMI venha fraco e depois para novembro, payroll e CPI mais fracos. Tá certo, Bruno. Obrigado pelos pontos sempre valiosos aqui pra gente pensar tudo isso que tá aí depois de um CPI americano pior do que o imaginado. Tamo junto. Obrigado ao Bruno Mazzoni. Brunão, fica sempre à vontade para voltar e amanhã estamos de volta com o Morning Call naquele horário padrão. Um abraço e até lá. Sexta-feira, é isso aí, Léo. Um abração, boa quinta aí. Valeu, parceiro. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.